Bom dia, 7º ano. Hoje é dia 11, né? Sexta-feira. Vamos fazer uma revisão aí da unidade 1 e unidade 2, pessoal. Vamos fazer essa revisão aí da unidade 1 e unidade 2, tá? Porque aí nossa próxima aula vai ser dia 16, a próxima quarta. Então, no dia 16, nós vamos ter a nossa avaliação. Então, vamos lá, fazendo essa revisão aí. Então, a unidade 1, lá na página 294, nós temos lá falando sobre o vírus, né? Organismo sem reino. Grifem esse primeiro parágrafo aí, pessoal, onde ele está dizendo lá: os seres vivos podem ser classificados em 5 reinos, de acordo com o critério como tipo celular, número de células e tipo de nutrição. Então, esses 5 reinos aí: Monera, Plantae, Protista, Fungi e Animalia, tá? Então, grifem esse primeiro parágrafo aí, onde ele está dizendo, tá? Sobre os 5 reinos, certo? Lá na página 295, ele está falando sobre as características dos vírus. Aí vocês devem grifar aí o primeiro parágrafo também, onde ele está dizendo: são formados por células, nem apresentam organelas. A estrutura desses seres é composta apenas por uma capa de proteína, que envolve seu material genético. Existem vírus cujo material genético é DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e vírus que é de RNA, que é ácido ribonucleico. Então, grifem aí primeiro parágrafo. Depois, somente os tipos de vírus, ação específica dos vírus. Então, só os tipos, não precisa o que está explicando sobre ele. Ainda nessa página aí, ele diz lá: vírus de bactérias, grifem, vírus de vegetais e vírus de animais, tá? Então, o que é isso daí? Eu quero que vocês saibam as formas de vírus que eu tenho. Eu tenho os vírus que vão afetar as bactérias, vírus que afetam os vegetais e vírus que afetam os animais. Lembrando que quando eu falo animais, estou incluindo o ser humano, né? Nós somos animais racionais. Na página 396, ele está falando aí sobre as formas de transmissão dos vírus. Então, eles podem ser transmitidos de forma horizontal e vertical. Grifem: formas de transmissão dos vírus: horizontal e vertical, tá? Não precisa ser tudo o que está dizendo, não precisa a explicação do que é forma horizontal e forma vertical. Mecanismo de infecção, tá? Mecanismo de infecção aí, pessoal, é o que? Como que esse vírus vai poder transmitir a doença, né? Infectar a pessoa. Então, quais são os mecanismos de infecção? Adesão, que é o número 1. O vírus se liga à membrana celular. Grifem isso. Grifem só esses pedacinhos que eu estou falando, pessoal. Não precisa grifar tudo. Corre, quando, não. Então, uma maneira de mecanismo de infecção: adesão. O vírus se liga à membrana celular. 2. Penetração. O vírus pode entrar na célula, apenas o material genético viral é injetado na célula, ou o vírus inteiro penetra nela. 3. Replicação. Material genético e os demais componentes do vírus são copiados por meio das substâncias e organelas presentes na célula hospedeira.
4. Montagem. Todos os componentes do vírus são reunidos para que sejam formados novos vírus. 5. Por liberação, os novos vírus são liberados para o meio, tá? Então, esses são os mecanismos de infecção dos vírus. Página 297. Doenças causadas por vírus. Ele está dizendo lá, o combate às viroses é bastante difícil em razão de 3 fatores principais. Então, por que é difícil, né? O combate às viroses, ou seja, as doenças causadas por vírus. Por esses 3 fatores aí. Então, grifem esses 3 fatores, pessoal. Constantes mutações virais, tempo de reprodução muito curto, grande quantidade de vírus reproduzidos a cada vez. Então, como eu expliquei para vocês, constantes mutações, ele vai mudando, tá? Não é um vírus que ele se apresenta de uma forma agora e ele vai ficar sempre da mesma maneira, não. Ele vai mudando aonde ele vai, os órgãos que ele vai infectar e assim por diante. Tempo de reprodução muito curto, ele se reproduz num tempo muito curto, tá? Então, vamos supor, questão de 2 horas, 3 horas, já está se reproduzindo. Quando ele se reproduz, ele ainda se reproduz em grande quantidade, tá? Reproduz grande quantidade do vírus. Então, essa página 297 é isso aí que vocês devem grifar. 298. Algumas doenças, pessoal, que são causadas por vírus. Vamos grifar aí o nome das doenças. Vocês não precisam saber todos os sintomas, como que cada doença age. Não, tem uma noção de quais são essas doenças que são causadas por vírus. Então, grifem aí. AIDS, catapora, cachumba. Quando vocês grifarem aí cachumba, grifem, pessoal, esse primeiro parágrafo sobre cachumba aí que está dizendo lá. O vírus que causa cachumba geralmente ataca as glândulas salivares, mas também pode agir nas células dos testículos, dos ovários, do pâncreas e do cérebro. Normalmente é transmitido pelo contato direto e por gotículas de saliva, mas pode estar presente também em objetos contaminados, até contaminados. Página 299, seguindo com as doenças causadas por vírus, só grifando aí o nome das doenças. Chikungunya, dengue, nessa página aí, né? Chikungunya, dengue. Página 300, febre amarela. Grifem aí, pessoal, febre amarela, grifem o primeiro parágrafo. Pode ser causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, nos casos de ambiente urbano, ou dos mosquitos dos gêneros Haemophilus sabetes, no caso de ambiente silvestre, todos eles infectados pelo vírus, tá? Página 301, gripe comum. O primeiro parágrafo aí, conhecido também como influenza, o vírus da gripe comum é transmitido de pessoa para pessoa por gotículas de saliva no ato de espirrar, por exemplo. Esse vírus ataca os tecidos da cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia, causando febre, tosse seca, dor de cabeça, calafrios, dor ou queimação nos olhos, coriza, espirros e secreção nasal. Tá? Então, gripe comum aí. O outro aí, gripe H1N1. Esse parágrafo aí podem grifar também, pessoal. Gripe H1N1, também conhecida como influenza A, é causada por um vírus que apresenta forma de transmissão semelhante à da gripe comum, de pessoa para pessoa.
até podem levar paciente à morte, tá? Aí vamos lá, página 302, só grifando o título da doença: hepatite A, B e C, também é causada por vírus. Herpes simples, também causada por vírus. Página 303, grife. Papiloma, que é o HPV, que é esse que eu insisto que vocês estão na idade de tomar já a segunda dose, né? Poliomielite, também causada por vírus. Raiva, também causada por vírus. Grifem aí, raiva. Página 304. Rubéola, sarampo e vírus da Zika, tá? Essas são as doenças que são causadas por vírus. Aí vamos ver lá, 305, bactérias. Bactérias aí, pessoal, vocês podem grifar o primeiro parágrafo, bactérias, página 305, primeiro parágrafo, onde ele está dizendo: as bactérias são organismos unicelulares e só podem ser vistas com o uso de um microscópio. Também são procariontes, ou seja, nelas não há membrana delimitando o núcleo, de modo que o material genético fique espalhado pelo citoplasma. Tá? Até aí. Modo de vida das bactérias. Vocês vão grifar os dois primeiros parágrafos. Ele diz lá: podemos encontrar na natureza bactérias autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas produzem seu próprio alimento, ou seja, são capazes de sintetizar matéria orgânica necessária para fornecer a elas energia. Geralmente apresentam clorofila bacteriana em seu citoplasma e realizam fotossíntese. Já as heterotróficas retiram seu alimento do ambiente em que vivem. Muitas bactérias heterotróficas são decompositoras, pois se alimentam de matéria orgânica morta, até a palavra morta. Tá? 306, classificação quanto à forma, não precisam. Ainda na 306, reprodução das bactérias, também não. Importância das bactérias, grifem esse parágrafo aí todo. As bactérias podem viver em associações com outros seres vivos, sendo benéficas para ambos ou sendo prejudiciais para o organismo hospedeiro. Tá? Então aí nós temos aí algumas bactérias, né? A importância de algumas bactérias. Então a digestão celular, grifem, digestão celular é importante para os ruminantes, né? Então ela vai interferir na digestão celular dos ruminantes, por isso é importante. Bactérias da flora intestinal, grifem até a palavra patogênicos, onde diz lá: em nosso intestino há a flora intestinal ou bacteriana, que também nos ajuda na digestão de alimentos, na produção de vitaminas e ainda no controle por competição do crescimento de organismos patogênicos. Lembrando que sempre que eu for ouvir a palavra patogênico, está relacionado à doença, né? Agente patogênico, micro-organismo patogênico, são aqueles que levam a alguma doença. A importância das bactérias nas indústrias. Muito importante essa parte aí, pessoal. Grifem aí, ó. Na fabricação de alimentos como queijo, iogurte, coalhadas, na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos e síntese de hormônio, como a insulina, né, que é usada no tratamento de diabético. Então, coloquem aí, ó,
da indústria, essas duas formas aí que tá citando, tudo, né? Grifem toda essa parte aí, pessoal. Fixação do nitrogênio, vocês não precisam. Controle biológico, também não. Não, controle biológico aí, pessoal, grifem só o primeiro parágrafozinho aí. Algumas espécies de bactérias são utilizadas no combate às pragas de lavoura. Tá? Só essa primeira linha aí. Ainda na 308, bactérias patogênicas. Vamos ver aí esse o parágrafo todo sobre bactérias patogênicas. Diz lá: as bactérias patogênicas podem causar doenças denominadas bacterioses, tanto em plantas como em animais. A seguir, vamos tratar das principais bactérias patogênicas. Então, aí nós vamos somente citar essas bactérias. Grifem, as bactérias patogênicas são, ou seja, as bactérias que causam doenças. Quais as doenças que causam? Botulismo, grifem, cólera, coqueluche, desinteria bacteriana, tá? Difteria. Vamos grifar somente o nome das doenças, pessoal. Não precisa saber sobre elas, não. A doença que for necessário vocês saberem, eu falo. Febre tifoide, gonorreia, leptospirose, meningite, peste bubônica. Pessoal, eu não vou pedir para vocês a ação dessas bactérias, tá? Mas vocês têm que ter noção de quais doenças são causadas por vírus e quais são bactérias. Então, nós já vimos lá causada por vírus, agora essas aí são causadas por bactérias. 312, continuando ainda as doenças causadas: pneumonia bacteriana, tuberculose, tétano, sífilis, tá? E aí, na página 313, pessoal, ele está falando aí sobre bacterioses e antibióticos. Nós sabemos que os antibióticos são o que realmente destrói as bactérias, né? E um dos antibióticos mais conhecidos é a penicilina. Então, grifem aí, penicilina. Os primeiros antibióticos a ser criado, né? Foi a penicilina, tá? Que na realidade, ele foi criado com fungos, né, do gênero Penicillium, tá? Que deu a penicilina, que é o antibiótico, a substância penicilina, tá? Dessa página aí é só vocês saberem que para a bacteriose, né, o antibiótico eficaz é a base de penicilina, tá? E aí vamos lá para a unidade 2, onde ele está falando sobre os protozoários. Página 319, protozoários. Então veja lá. O primeiro parágrafo ainda ele fala protozoários, não essa introdução, pessoal. Protozoários. Os protozoários podem viver em água doce ou salgada, no solo úmido e até estar associados a outros organismos, tá? São seres microscópicos, unicelulares e eucariontes, heterotróficos, realizam tanto reprodução sexuada como assexuada. Então, protozoários aí, grifem esses dois parágrafos. Aí ele está falando sobre a classificação dos protozoários. Então, nós vamos ver cada classificação. Sarcodíneos, grifem sarcodíneos e o que está falando sobre eles. A ameba é o sarcodíneo mais conhecido, vive em ambiente aquático e se locomove por meio de expansões citoplasmáticas conhecidas por pseudópodes ou falsos pés, tá? Então, tá ali. Sarcodíneos, grifem sarcodíneos aí. Página 320.
flagelados, ciliados, esporozoários, fagocitose. Fagocitose, nós temos lá, página 320, grifem aí, fagocitose. Primeiro e o segundo parágrafo. Grande parte dos protozoários se alimenta por meio de dois processos: fagocitose ou ingestão de partículas sólidas e pinocitose ou ingestão de partículas líquidas. Página 321. As doenças que são causadas por protozoários, grifem: amebíase. No segundo parágrafo aí, a transmissão ocorre por ingestão de água, de verduras e de legumes contaminados pelos cistos da ameba. Então, grifem aí, até ameba, pessoal. O último parágrafo aí também, dessa página 321. Entre as medidas necessárias para a prevenção da amebíase estão a construção de redes de esgoto e a conscientização da população sobre hábitos de higiene pessoal e cuidados com os alimentos e com a água. 322, continuando sobre as doenças. Doença de Chagas, não precisa, só grife aí para vocês saberem que é uma verminose. Malária, aí a malária vocês grifem o primeiro parágrafo aí. A malária é causada pelo plasmódio transmitido ao ser humano pela picada das fêmeas dos mosquitos prego. Tá. 323, giardíase. É só grifar aí o nome também, giardíase. A próxima doença, na 324, toxoplasmose, grifem a toxoplasmose. E vamos lá para 325, onde vai estar falando sobre os vermes. Aí vocês vão grifar esse primeiro parágrafo aí. São chamados vermes os animais plateumintos, nemateumintos ou nematóides e anelídeos. Alguns deles apresentam vida livre e outros, a maioria, são parasitas do ser humano e de outros animais, causando-lhes doenças. Até a palavra aí, doenças. Então, vamos ver aí essas verminoses aí. Vamos ver lá. Plateumintos. Tá? Plateumintos, só grifem aí a palavra plateumintos. Vamos para 326. Tênias, né? Então, as verminosas, né? Tênia. O que mais? Tá 327. Não, 326 aí. Teníase, cisticercose. Tá? Grifem esses dois parágrafos aí, pessoal. Chamamos de teníase a doença causada pelas tênias, sendo duas as espécies parasitas do ser humano. A tênia saginata, transmitida pela carne de boi contaminada, e a tênia sólea, transmitida pela carne de porco contaminada. A teníase caracteriza-se pela presença do verme adulto no intestino delgado do hospedeiro. Até aí. Na 327, medidas de prevenção, pessoal. Medidas de prevenção para evitar essas doenças causadas por verme. Então, as medidas aí: saneamento básico, adquirir carnes de boa procedência, evitar consumo de carnes mal passadas ou mal cozidas e adotar práticas de higiene dos alimentos e de higiene pessoal. Tá? Página 328, esquistossomos. O primeiro parágrafo aí. O esquistossoma é o plateumintos causador da esquistossomose, doença também conhecida como barriga d'água.
329, pode grifar aí Nemateumintos, tá? Nemateumintos. 330, ascaridíase, grife o primeiro parágrafo, onde ele diz: é a doença causada pela lombriga. Esse verme vive dentro do intestino delgado do ser humano, do qual retira seus nutrientes. Tá. Ainda nessa página aí, 330, as medidas de prevenção da ascaridíase. Então, as 5 medidas aí, pessoal. Ter hábitos de higiene pessoal, lavar bem os alimentos, ingerir apenas água fervida ou filtrada, promover o saneamento básico de toda a população, tratar as pessoas infectadas com antiparasitários. Tá? 331, ancilostomíase, só grifem aí o nome. 332, vamos continuar aí só falando sobre quais são as doenças, né? As verminoses, então grife aí bicho geográfico, enterobiose. Na 333, elefantíase, tá? As medidas de prevenção do bicho geográfico. Medidas de prevenção aí pelos bichos geográficos. Evitar andar descalço, ter hábitos de higiene pessoal, ao tomar sol nas praias, cobrir com esteira onde se for deitar, evitar entrar em tanques de areia nos parques, levar sempre os animais ao veterinário. Enterobiose, também os hábitos, né, as medidas de prevenção, quase que a mesma coisa. Hábitos de higiene pessoal, lavar bem os alimentos, ingerir apenas água fervida, cuidar das roupas íntimas, né? Elefantíase, também as medidas: combater o mosquito vetor, proteger janelas com telas, usar repelentes, tratar as pessoas infectadas com antiparasitários. Então, pessoal, isso que eu pedi para vocês grifarem aí é o que vai estar na prova de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a unidade 1 e 2, me chame no privado, porque próxima aula nossa, que vai ser no dia 16, quarta-feira, vai estar disponível lá na plataforma, no horário da aula, pessoal. Nossa aula na quarta-feira vai ser 8h30. No horário da aula, vai estar disponível para vocês a avaliação, tá? Certo? Vocês vão abrir lá a plataforma, 8h30, vai estar lá disponível a avaliação de vocês. São 10 questões, tá? Tá bem simplesinha a prova, são 10 questões. Uma aula é tempo suficiente para fazer, mas quem não se sentir seguro em fazer em uma aula, então deixe para fazer a prova. Depois ela vai ficar na plataforma até as 5 horas da tarde. Então, vocês têm até as 5 da tarde para poder fazer, tá? Mas eu gostaria que todos fizessem no horário da aula mesmo, porque uma aula é o suficiente, tá, pessoal? Então, por hoje é só. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais.